Livro Força de Vontade Não Funciona. Um livro para quem já tentou mudar de vida muitas e muitas vezes sem sucesso. De Benjamin Hardy, editora Leia. Parte 3. Terceirize a alta performance e o sucesso para seu ambiente. Capítulo 9. Incorpore funções determinantes em seu ambiente. Faça a mudança acontecer. Quando atribui a causa de alguma coisa a si mesmo e não à sua situação, você comete o que os psicólogos chamam de erro fundamental de atribuição. Desde os anos 1960, pesquisas vêm confirmando repetidas vezes que mesmo quando as pessoas estão plenamente conscientes de que os outros estão agindo de determinada maneira como resultado de fatores externos, elas continuam a atribuir o comportamento diretamente à pessoa. Considere a política, por exemplo. Se alguém votou em determinado partido, você provavelmente imaginaria que foi porque ele é o tipo de pessoa que ele é. Você minimizaria o quanto o entorno moldou essa decisão. Do mesmo modo, quando alguém corta você na estrada, é provável que você imediatamente pense que se trata de alguém sem consideração e imprudente, em vez de se perguntar se a pessoa está correndo para casa para buscar uma criança doente. Os psicólogos estão cada vez mais conscientes do quanto fatores externos influenciam o comportamento humano. Em vez de simplesmente examinar como a inteligência de uma criança influencia suas notas, por exemplo, pesquisadores agora estão examinando como variáveis superiores também influenciam as notas de uma criança. Essas variáveis podem incluir tamanho da sala de aula, qualidade do professor, vida familiar da criança, status socioeconômico da família, como está o tempo naquele dia e muitas outras. A sessão anterior explicou em detalhes como o seu ambiente molda cada aspecto da sua vida, dos seus objetivos e mentalidades, as suas capacidades de desempenho e sucesso. Se o sucesso é um objetivo em sua vida, então a próxima ordem do dia é determinar quais ambientes produzem os melhores resultados. Consequentemente, esse capítulo detalha os principais componentes de ambientes enriquecidos, que são circunstâncias que o obrigam a ter um desempenho de nível mais alto. Um componente inerente a esses ambientes é que eles evocam eustresse, que cria foco e crescimento. O poder das situações. Em 1982, Tony Cavallo estava trabalhando na suspensão de seu Chevrolet Impala 1964, quando o carro escorregou no macaco e ele ficou preso no aro de uma de suas rodas. Sua mãe, Angela, ouviu o barulho e correu para ver o que era, e encontrou Tony preso e inconsciente debaixo do carro. Ela começou a gritar, pedindo aos vizinhos que ajudassem, mas no estado induzido pela situação, por instinto, ela ergueu o carro, que pesava centenas de quilos, de cima do filho, alto o suficiente para que alguns vizinhos apoiassem o veículo de volta no macaco. Ela então puxou o corpo de Tony debaixo do carro. Considere o mesmo cenário e mude uma variável. Imagine que Tony não tivesse ficado preso embaixo do carro, gritando por sua vida. Imagine que tivesse chamado a mãe e pedido a ela que levantasse o carro. A probabilidade de que ela tivesse conseguido é quase nula, mas a situação invocou um lado seu mais profundo e poderoso. Aquele ambiente levou a uma força sobre-humana. No final da Stanley Cup de 1928, entre os New York Rangers e os Montreal Maroons, o goleiro titular do Rangers, Lorne Chabot, foi atingido no olho por um disco e teve que sair do jogo no segundo tempo. Os capacetes só passaram a ser obrigatórios no hóquei em 1979. Infelizmente para os Rangers, era incomum na época ter goleiros reserva. De acordo com as regras do jogo, numa situação como essa, o técnico do time adversário teria permissão para realizar a substituição por qualquer jogador, mesmo que não fosse do time. Embora Alec Connell, o goleiro que jogava pelos Ottawa Senators, estivesse na arquibancada assistindo o jogo, o técnico dos Maroons, Ed Gerard, se recusou a permitir a substituição.
Afinal, ele queria ganhar. Num ato de desespero, os Rangers convenceram o técnico Patrick Lester a vestir os equipamentos de goleiro. Aos 44 anos, Patrick colocou proteções de goleiro pela primeira vez e se tornou o jogador mais velho da história a disputar a Stanley Cup. Das arquibancadas veio Oddie Cleghorn, então técnico do time de beisebol dos Pittsburgh Pirates, para substituir Patrick como técnico durante o restante do jogo. A situação nova e enriquecida exigia uma estratégia diferente. O novo plano de jogo passou a ser jogar o disco constantemente a meia quadra em direção à rede dos Maroons para mantê-lo longe de Patrick. Embora não fosse a melhor estratégia ofensiva, eles não queriam arriscar. O incrível é que Patrick jogou muito bem, defendendo 19 tiros e levando apenas um gol. Ele não disse nunca joguei como goleiro antes, então não vou ter a capacidade. Ele correspondeu às exigências da situação e os Rangers acabaram vencendo o jogo na prorrogação e a própria Stanley Cup. De acordo com o Dr. Martin Seligman, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia, existem várias diferenças psicológicas entre pessimistas e otimistas. A mais notável é que pessimistas logo explicam acontecimentos negativos como uma configuração permanente de sua identidade. Eles, ou a vida em geral, são o problema, e não há nada que possa ser feito quanto a isso. Por outro lado, um otimista tende a explicar acontecimentos negativos para si mesmo como situacionais, de curta duração e específicos. Quando algo dá errado para um otimista, ele se concentra nos fatores situacionais e estabelece estratégias para mudar esses fatores no futuro. Como introduzir funções determinantes? Uma maneira eficiente de otimizar seu ambiente é estruturando-o com funções determinantes que são fatores situacionais autoimpostos que literalmente o obrigam a agir e alcançar seu objetivo. Por exemplo, ao deixar de propósito o celular no carro na volta ao trabalho para casa, estar presente com aqueles que ama é terceirizado por um ambiente enriquecido de descanso e recuperação. O ato de deixar o celular do lado de fora de sua proximidade imediata o obriga a agir como pretendia. Além disso, é simples, o telefone não está por perto. Você não pode usá-lo se ele não está lá. Funções determinantes têm uma combinação de utilidade e simplicidade. Você transforma um comportamento que gostaria de ter em algo que você tem que ter. Elas se tornam um antídoto para a autossabotagem. Em vez de confiar na força de vontade ou mentir para si mesmo, e olhar para o telefone sem sequer refletir, enquanto ele estiver no seu bolso, você elimina a opção de vez. É essa a própria definição de uma função determinante. Você está numa restrição incorporada que o impede de cometer certos erros. Funções determinantes são incríveis porque são mais uma maneira de liberar sua memória de trabalho. Em vez de sofrer pensando no que deveria fazer ou tendo que gerenciar seu comportamento o tempo todo e conscientemente, você criou um ambiente que terceiriza comportamentos desejados. Você pode estar presente no momento e com aqueles que ama. Pode se concentrar nas necessidades deles, porque não está se esforçando para lidar com as suas. Você pode ser mais consciente das situações em que se encontra e, assim, ter maior discernimento quanto às necessidades do momento presente. Funções determinantes são tomar uma decisão que torna todas as outras decisões mais fáceis ou irrelevantes. Por exemplo, minha decisão de eliminar todos os aplicativos de redes sociais do meu iPhone me impede de ter que decidir se vou checar o Twitter a cada meia hora. Às vezes, por hábito, pego o telefone sem pensar para checar o Twitter e percebo que o aplicativo não está lá. Então, sou lembrado da decisão inteligente que tomei anteriormente para me proteger da minha própria autossabotagem. Manter as opções em aberto com frequência coloca você no caminho da paralisia e do fracasso. É melhor eliminar intencionalmente as opções que já sabe que podem ser prazerosas, mas no fim das contas são distrativas e até mesmo destrutivas. Você pode configurar toda a sua vida assim.
E vai ter momentos em que você agradecerá seu eu do passado por tomar uma decisão poderosa que influencia experiências do presente. Defesas externas contra si mesmo e o mundo externo. Se você trata seus objetivos com seriedade, não vai deixá-los ao acaso. Em vez disso, vai construir vários sistemas externos de defesa ao redor de seus objetivos. Não é mentalidade, força de vontade, atitude, autoestima, nem mesmo disciplina. Ao contrário, o comprometimento real é terceirizar essas forças internas, um ambiente que as torna subconscientes e instintivas. Um dos meus exemplos preferidos vem do empreendedor Don Martelli. Algumas vezes por semana, ele leva seu laptop a um espaço de coworking ou a um café e, propositalmente, deixa o carregador em casa. Isso dá a ele algumas horas de bateria para fazer o que precisa, o que o motiva a trabalhar duro durante essas poucas horas. Martel também comprometeu-se com a esposa a buscar o filho todos os dias na creche às 16h30. Sabendo que seu dia de trabalho termina às 4h, ele é muito mais certeiro e focado durante as tardes do que quando se permitia uma quantidade infinita de tempo. Martel explica: quando leva as coisas a sério, às vezes você precisa apostar tudo. Não por ser uma obrigação, mas porque é o que vai prepará-lo para a maior probabilidade de um estado positivo. Não é priorizar ou dizer não, é estabelecer o ambiente certo para que você seja produtivo. Essas funções determinantes estrategicamente projetadas servem como gatilhos de fluxo, porque o obrigam a se concentrar no momento e no que está tentando fazer. O fluxo é o estado mental em que você está completamente absorto e imerso numa atividade. No fluxo, você se sente energizado, focado e totalmente envolvido. Em vez de estar num estado de semi-distração, como a maioria das pessoas ao desempenhar uma tarefa, o fluxo só ocorre quando você está completamente focado no momento. Seu ambiente e seus objetivos são um só. Nesse nível de consciência, o tempo desacelera, permitindo que você tenha maior controle cognitivo sobre a sua situação. Quanto mais gatilhos de fluxo você puder incluir no seu ambiente, mais presente estará e melhor será seu desempenho. Como incluir as funções determinantes em todos os aspectos da sua vida? O trabalho de escritório típico tem expectativas bem baixas em relação aos seus funcionários, ainda que pareça exigir muito. As pessoas precisam trabalhar, mas quase nunca se exige que elas façam o que nunca fizeram antes. Elas não são forçadas a desempenhar um papel que exija um alto nível de responsabilidade e domínio. Não se exige que acompanhem e relatem seus progressos diários. Se não conseguirem produzir, as consequências são mínimas ou inexistentes. O resultado é que as pessoas trabalham com o celular ao lado da mesa e com várias abas de distração abertas no navegador. O fluxo e o comprometimento raramente acontecem, se é que acontecem. Elas estão distraídas a maior parte do tempo e estão continuamente olhando para o relógio, esperando para ir para casa. Em comparação, um ambiente enriquecido é quase o oposto exato das condições normais nas quais as pessoas se encontram. Um ambiente enriquecido implica que você esteja totalmente comprometido e presente no momento. O fluxo mental é um estado normal nesse tipo de ambiente, porque as regras foram estabelecidas dessa maneira. Você cria ambientes ricos ao alterar as regras de ambiente na forma de funções determinantes. As funções determinantes mais pertinentes incluem 1. Investimento alto. 2. Pressão social. 3. Consequências sérias para o mau desempenho. 4. Dificuldade alta. E 5. Novidade. Quanto mais desses componentes você puder incluir em seu ambiente, mais ele será enriquecido. A riqueza de seu ambiente pode ser medida pela regularidade com que você entra em estado de fluxo enquanto está nele. Se projetar várias funções determinantes em seu ambiente, o fluxo vai ser o modo natural de operar.
Como resultado, seu desempenho será extremamente alto em tudo o que fizer. Primeiro, investimento alto. Na economia, existe um princípio conhecido como falácia do custo irrecuperável. A ideia é que quando você investe e tem propriedade sobre algo, você o supervaloriza. Isso faz com que as pessoas sigam caminhos ou buscas que claramente deveriam ser abandonados. Por exemplo, as pessoas costumam permanecer em relacionamentos terríveis só porque investiram muito de si mesmas neles. Ou alguém pode continuar colocando dinheiro num negócio que é obviamente uma má ideia de mercado. Às vezes, o mais inteligente a se fazer é desistir. Embora isso seja verdade, também se tornou um argumento antigo e gasto. O custo irrecuperável nem sempre precisa ser algo ruim. Na verdade, você pode usar essa tendência humana em seu benefício. Como alguém que investe muito tempo num personal trainer para garantir que sigam seus compromissos, você também pode investir muito com antecedência para garantir que vai permanecer no caminho que quer seguir. Em 2002, com a ascensão da geração preocupada com a saúde, Kelly Flatley decidiu largar seu trabalho como coordenadora de marketing para vender a receita de granola que aprimorou durante a faculdade. Depois de um teste de marketing limitado com os amigos e família, ela acreditou em seu produto, que não economizava em ingredientes baratos, continha muitos itens saudáveis e sem aditivos. Mas acreditar em seu produto não era suficiente. Ela teve que fazer investimentos que mudariam sua vida. Kelly investiu suas economias e seu tempo no aluguel de uma cozinha comercial, onde fazia sua granola mais ou menos, das 8 da noite às 2 da manhã todos os dias. Ela chamou seus produtos de Bare Naked. Depois de aceitar um sócio, nenhum dos dois teve salário durante os primeiros 2 anos. A dedicação de Kelly passou de vender granola em eventos da comunidade a vender a empresa apenas 6 anos depois para uma subsidiária da Kellogg Company por 60 milhões de dólares. Pesquisas revelam que, quando tem uma mentalidade de crescimento, você é muito mais propenso a persistir quando as coisas não estão indo bem. Você não olha para os fracassos como a maioria das pessoas. Em vez de considerá-los negativos, você os vê como feedback, como ensinamentos. Assim, indivíduos altamente comprometidos e que investiram numa mentalidade de crescimento costumam ser vistos pelos outros como ridículos e propensos a riscos. Com tanto feedback negativo e fracasso, o mais lógico é desistir. Mas você continua, não só porque já investiu, mas porque, no fundo, sabe que precisa continuar. Você não se importa com o número de fracassos, não se importa com o que as pessoas pensam de você. Vai continuar tentando e tentando até conseguir ou não poder mais tentar. Como você pode investir mais de si mesmo e de seus recursos em seus objetivos como uma função determinante? Pressão social. Tim Ferriss explica como depois de anos tentando, ele finalmente conseguiu desenvolver o hábito da meditação diária. Quando começou uma prática específica de meditação que envolvia certificar-se de que comentasse a prática com outra pessoa, a pressão social o obrigou a desenvolver o hábito. Segundo ele, quando você diz a alguém que meditaria 2 vezes até a próxima visita, você se sente um idiota por não cumprir. Parece simples, mas a lição que a história implica é poderosa. Se quer correr uma maratona, pense em como abordaria a questão se usasse essa estratégia. Começaria fazendo um investimento social, se inscrevendo na corrida com meses de antecedência. Então declararia publicamente em pessoa e por meio das redes sociais que se inscreveu na corrida. Como pesquisas de psicologia revelam, quando assume um compromisso público, você tem uma sensação de pressão social de ser consistente com o que disse. Além disso, você vai ter várias outras pessoas comprometidas a correr com você também. Você precisa de pessoas à sua volta para ser forte nos dias em que se sente fraco. Assim vai ter, pelo menos, um parceiro de corrida, embora mais de um seja melhor.
Além disso, você vai acompanhar e relatar seu progresso com outras pessoas. Pode até criar uma competição com recompensas e penalidades. Por exemplo, se perder uma de suas corridas, vai ter que levar seus companheiros de corrida a um jantar chique. Se quer que um projeto seja concluído rapidamente, tudo o que precisa fazer é contar ao seu chefe ou a quem quer que você responda que vai entregar em determinada data. Indique uma data muito mais próxima do que a que seria confortável para você. Claro, pode ser que você fique trabalhando até tarde algumas noites, mas nunca vai trabalhar tanto na vida. Mais uma vez, não é a força de vontade que o conduz, mas a pressão externa, a pressão que você estabeleceu propositalmente que o obriga a alcançar seus objetivos. De que formas você pode criar uma pressão social para seus objetivos e projetos atuais? Consequências sérias para o mau desempenho. A coragem pode ser desenvolvida, mas não pode ser alimentada num ambiente que elimina todos os riscos, todas as dificuldades e todos os perigos. É necessário coragem considerável para trabalhar num ambiente no qual se é recompensado de acordo com o seu desempenho. A maioria das pessoas ricas tem coragem. Que evidência sustenta essa afirmação? A maioria das pessoas ricas dos Estados Unidos é proprietária de um negócio ou está entre funcionários pagos com base em incentivos. Dr. Thomas Stanley. Se você engordasse assim que toma um sorvete, você certamente não o faria. Se desenvolvesse câncer de pulmão no instante em que fumasse um cigarro, você definitivamente não fumaria. Se seus sonhos fossem destruídos no instante em que você rola o feed de Facebook, você provavelmente não ficaria tanto tempo na rede social. Se seu casamento acabasse no instante em que você alimentasse pensamentos terríveis sobre seu cônjuge, você provavelmente descobriria uma maneira de transformar seus pensamentos. Quando tem um desempenho de alto nível, no entanto, as consequências de suas ações são muito mais imediatas. Por exemplo, se Michael Phelps começasse a fumar e se alimentar mal, seu desempenho cairia imediatamente. O motivo é simples: seu nível de desempenho é muito mais alto. Além disso, as consequências do fracasso nesse nível também são sérias. Se Phelps fizer corpo mole ou faltar a um dia de treino, essa pode ser a diferença entre uma medalha de ouro e nem subir no pódio. Quando seu nível de desempenho é medíocre, há mais espaço para erros e atalhos. Então as pessoas tomam esses atalhos. Você não é obrigado a andar no fio da navalha todos os dias. Então, por que andaria? Para estar em seu nível mais alto, seu desempenho diário, horário e até minuto a minuto precisa significar alguma coisa. Crie consequências para seus fracassos, consequências grandes. Não só consequências sociais, mas consequências para o resultado final. Imagine-se numa startup e que sua verba está acabando. Você se concentraria de acordo com a situação. Imagine que está treinando para algo grande e não pode se dar ao luxo de tirar uma folga. Traga outras pessoas para seus objetivos e deixe que isso responsabilize. Existe uma lição aí sobre o tipo de ambiente que podemos construir para nós mesmos. Se estabelece altos padrões para si mesmo e se cerca de pessoas que esperam um alto padrão de você, então é esperado que seu desempenho seja bom. Se não fizer seu trabalho, então tudo vai ser colocado em risco. Porque quando o seu desempenho está em seu nível mais alto, as coisas precisam avançar com eficiência ou vai acabar na média, como todo o resto. Assim, você precisa ser altamente responsável consigo mesmo e com aqueles que dependem que você seja nesse nível. Dê uma olhada na sua situação atual. Quais são as consequências se você não tiver seu melhor desempenho? De que forma você pode fazer com que as consequências de seus atos sejam mais perceptíveis e motivadoras? Dificuldade alta. Ambientes turbulentos e hostis nos ensinam. E nos ensinam por medo do medo real. Michael Gervais. O educador e líder religioso David Bednar conta uma história sobre um jovem que tinha acabado de comprar uma caminhonete. Precisando de um pouco de lenha, ele achou que aquela seria uma ótima oportunidade para testar sua aquisição. Depois de subir as montanhas cobertas de neve sem sinal de celular,
ele encontrou um lugar para estacionar perto de algumas árvores. Saiu da estrada e ficou preso na neve profunda. Desesperado, tentou tudo o que podia para sair. Ao passar de ré para a primeira e girar os pneus, a caminhonete ficou cada vez mais presa. Ele colocou galhos embaixo do pneu preso com a esperança de que gerariam tração, mas sem sucesso. Usou uma pá e tentou cavar em volta do pneu, mas estava muito fundo. Ele acabou ficando incrivelmente desanimado. O sol estava descendo rápido e o tempo ficando cruelmente frio. Ele não sabia o que fazer. Fez uma oração simples e sentiu necessidade de começar a cortar madeira. Trabalhou durante algumas horas, cortando árvores e colocando pedaços grandes na caçamba da caminhonete. Quando a caçamba estava cheia, ele entrou e deu a partida. Depois de um momento de silêncio submisso, tentou dar a ré. A carga pesada de madeira gerou tração necessária para sair da neve, voltar para a estrada e seguir adiante. Sem a carga de madeira na caminhonete, ele teria ficado preso. A maioria das pessoas acredita erroneamente que a felicidade é a ausência de carga. Queremos que a vida seja fácil, sem desafios ou dificuldades. No entanto, é obtendo uma carga que conseguimos a tração necessária para avançar. Nossos ombros passam a suportar o peso. Quando não carregamos um peso significativo de responsabilidade pessoal, podemos logo ficar presos, como a caminhonete do homem na neve. Vi isso acontecer em minha própria vida. Só depois que me tornei pai adotivo, uma carga bastante significativa, consegui a tração necessária para desenvolver minha carreira como escritor. Antes de ter essa carga pessoal para carregar, eu era um pouco complacente. Me faltava urgência. Apesar de querer muito e me tornar um escritor, eu não tinha a menor tração para avançar. Minha situação não me obrigava a obter sucesso e os riscos não eram altos o suficiente. Eu tinha muita margem de manobra e achava que um dia ia acabar conseguindo. Novidade. Quando faz as coisas que nunca fez antes, você fica naturalmente mais focado e comprometido. Quando exposto a informações novas, seu cérebro precisa trabalhar muito mais. Você passa a conectar coisas novas a seu modelo mental já existente, reescrevendo a química de seu cérebro. Isso não só o mantém focado, mas também o transforma em outra pessoa. O mantém vivo e em crescimento, em vez de adormecido e decadente. Por outro lado, quando segue fazendo as mesmas coisas nos mesmos ambientes, é fácil perder a concentração. Seu cérebro não precisa assimilar informações novas a seu modelo existente. Você não é desafiado pela necessidade de entender coisas. Por isso, Napoleão Hill disse: um bom choque pode ajudar o cérebro, que foi atrofiado pelo hábito. Ao se expor a ideias e experiências novas ou a situações de que sempre teve medo, você vai experimentar o que os cientistas chamam de dilema desorientador. Isso costuma acontecer quando as pessoas viajam a outros países, mas também pode acontecer ao fazerem atividades que nunca fizeram antes. Um dilema desorientador é quando seu modelo mental atual é estilhaçado pela exposição a ideias ou experiências novas que contradizem seu modo de pensar. No entanto, ficar desorientado e vivenciar uma experiência de aprendizado transformacional não significa perder a fé em tudo o que um dia acreditou. Ao contrário, significa eliminar maneiras ineficientes de pensar e ver. Por exemplo, ao viajar para outro país, você pode perceber que tinha ideias formadas sobre certos tipos de pessoa que estavam totalmente equivocadas. Quanto mais novidades você incorporar em sua vida e em seu ambiente, mais comprometido vai se tornar. Quanto mais conexões fizer em seu modelo mental, mais vai poder extrair para o trabalho que realiza. Quanto mais amplas e únicas forem as conexões, mais inovador seu trabalho pode ser. Sua rotina é a mesma todos os dias? Se a resposta for sim, como você pode mudar isso? Quando as coisas são novas e diferentes, ainda que se trate apenas de mudar os móveis de lugar, é muito mais fácil se fazer presente no momento, em vez de desatento e apático à rotina e à mesmice. Resumo: você pode criar ambientes enriquecidos usando as funções determinantes.
As funções determinantes mais poderosas são investimento alto, pressão social, consequências sérias para o mau desempenho, dificuldade alta e novidade. De que forma você pode começar a incorporar essas funções em sua própria vida? Fim do capítulo 9.